Salve, meus nobres, uma boa noite, um bom Vasco e um bom café para você se manter acordado depois de uma derrota histórica como que o Clube de Regata Vasco da Gama SAP, recebeu hoje. Hoje eu estou gravando esse vídeo e colocarei meia-noite do dia 3 de junho de 2024. Quer saber por quê? Me acompanha até o final, que eu vou te dar o motivo de estar lançando esse vídeo agora. Que trata-se de um pós-jogo de Vasco e Flamengo. Na verdade, você já leu diversas páginas de YouTube falando vergonha, vexame, humilhação, esdrúxulo, patético, vexame histórico. Afinal de contas, o Vasco da Gama levou a sua maior goleada no confronto, se não me engano, de Vasco e Flamengo, 6-1, como possivelmente também deve ter sido uma das maiores goleadas que recebeu no Campeonato Brasileiro, numa atuação realmente patética, realmente bizonha do Vasco da Gama. E aqui eu falo para vocês que o Vasco ruiu, desmoronou. O Vasco finalmente conseguiu chegar ao fundo do poço. Só espero que a gente não esteja cavando mais ainda este fundo. Vamos às nossas análises aqui de uma voz bem ponderada, porque a raiva já passou, logo após a nossa vinheta. Uma boa noite, meus nobres vascaínos. Eu sei que você já deve estar com o estômago embrulhado de escutar vascaíno falando sobre essa derrota, mas acho que é bom a gente chamar a atenção a alguns pontos. Eu aqui poderia estar esbravejando, gritando, xingando. Eu já fiz isso durante a partida. Eu tenho certeza para você que hoje o Vasco desmoronou, porque hoje, a derrota de hoje, da forma bizonha, ridícula, humilhante que foi, você deixa de ser torcedor. Muitos deixarão de ser torcedores aqui. Eu tenho certeza que o engajamento desses vídeos vai cair, mas foda-se, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o torcedor vascaíno que vai ao estádio, que vai deixar de ir. Para quê? Para sofrer? Para humilhar? Eu tenho certeza que você, pai de criança vascaína, vai pensar duas vezes, como eu estou pensando, eu vou botar meu filho nessa história de Vasco. Para quê? Para ele ficar sofrendo? A gente está 20 anos, cada jogo sendo o pior que o outro, porque a gente, eu acho que não me engano, foi o pior jogo que eu já vi de Vasco da Gama. Ou teve outro pior do que esse? Do que a forma patética, a forma de temor que os jogadores do Vasco estavam enfrentando no Flamengo e Maracanã lotado. Você via na cara dos jogadores o cagaço que eles estavam. Você via na cara, logo depois, com 15 minutos de jogo, que eles não iam suportar aquela pressão. Tava na cara de Michael, tava na cara de Léo, com todo respeito, hoje eu vou falar o nome do jogador assim, na cara de João Vitor, de Lucas Piton, de Puma, que eles estavam se cagando, se borrando, moleques força, eles estavam se borrando de medo por estar usando a camisa do Vasco da Gama. E me desculpa, vocês não podem mais ser jogadores dessa forma, ou vocês se reinventam. Mas vamos aqui aqueles pedidos tradicionais para vocês não se esquecerem. Se quiserem dar o like aí, se não quiserem também foda-se. Se inscrevam no canal, porque hoje aqui eu vou tentar ser sensato. Vamos analisar um pouco da partida que foi, que já demonstra como está tudo errado. E ao final vou falar porque eu estou lançando o vídeo à meia-noite e outras questões afora Vasco da Gama fora de campo, né? O Vasco da Gama, só para informação, continua na sua 13ª colocação, mas obviamente muito mais preocupado o não rebaixamento, porque tem vários times aí com menos jogos e tudo mais, do que qualquer outra questão neste campeonato. Eu acho que é bom que dessa vez o torcedor não fique contente. Ah, vamos conseguir uma Sul-Americana. Foda-se, torcedor. A nossa luta é para tentar não passar mais vergonha e tentar, sim, se manter numa primeira divisão, porque foi isso que eles fizeram com o Vasco da Gama este ano e todos os outros anos passados. Tem duas questões que eu quero chamar muita atenção no início desse jogo aí, que é o relacionamento, e a gente já vê que já continua meio errado, né? A primeira questão é a ausência de alguns jogadores. David foi barrado por questão técnica. Até ontem ele era o nosso titular quase que absoluto. Por questões técnicas, eu entendo bem porque ele foi barrado, porque eu tenho vindo brincando aqui que ele é um Ribamar 2.0. Não faz gol, por isso que ele já não jogava no Fortaleza, por isso que ele já não jogava no Inter, no São Paulo e nos outros clubes que por esse passavam. Resolveram contratar ele aqui, pagar por ele no clube de regatas Vasco da Gama, e assim ele foi barrado tecnicamente. Mas ele era o nosso único jogador. Porque o outro, Adson, nós pagamos 40 milhões por este sujeito. E ele não joga.
40, e sentiu dor na coxa, foda-se, meu irmão, vai pro jogo, a não ser que você vá perder a coxa, tem que ir, ou vai atrás de Alexandre Matos, ou de Lúcio Barbosa, não quero saber se foi a CSC que aprovou, quem foi o scout que aprovou a contratação desse cara, que passa 10 jogos depois do jogo do Vitória, não consegue jogar um clássico, vai passar mais outros 10 jogos, e ele poupado, não tem condição física para ser jogador de futebol, custou 40 milhões ao Vasco da Gama. Só esses dois jogadores a fazer pergunta. Outra coisa também que a gente tem que indagar é o seguinte, ok, Álvaro Pacheco está chegando, por favor, não coloque a culpa do cara que está chegando, um técnico mediano lá de Portugal, mas a culpa não é dele. Mas a culpa é de quem deixa o cara escalar a mesma escalação que sabemos que não ia dar certo. Se você acompanha minimamente um Twitter de Vasco da Gama, ou youtubers de Vasco da Gama, qualquer um comentando Vasco da Gama sabia que com o meio de campo contra o Flamengo, com o esforço Galdames, não ia dar certo nunca. Mesmo com os três zagueiros, com os três patetas, que são esses nossos zagueiros, não ia dar certo. Aí o cara me vem com o esforço Galdames. Não é possível que alguém do Vasco da Gama, os coaches, fale, olha só, essa formação não dá. Não vai dar certo. Você não vai ficar 8 dias treinando essa formação, porque ela não vai dar certo. E ó, quem diria, não deu certo, ok? Mas aí a gente foi pro jogo. Vamos lá, lógico, você é torcedor, Maracanã lotado, 50-50, embora aqueles eventos lá de torcida contra a torcida, que eu nem vou comentar aqui. Bonito. A gente consegue fazer o gol com 10 minutos de primeiro tempo, a gente pensou que ia ser diferente. Vergente acerta um cruzamento, um chute, um voleio lindíssimo, belo gol. Se tivesse terminado 1-0, ia ser um golaço. A gente já está comentando. Mas depois de então, os jogadores do Vasco da Gama ficaram eu repito aqui, num cagaço. Isso é inadmissível para um jogador de primeira divisão. Olha, a gente já teve ruim. Já tivemos times ruins do Vasco, horrorosos. Mas nenhum dos jogadores ficaram com tanto medo de jogar no Vasco da Gama como esses caras estão jogando no Vasco. Michael falha, tá beleza, lá falha como sempre, agora tá falhando. Nosso jogador mais velho, tecnicamente falando, experiente, 34 anos, falha. Passa a bola pro Arrascaeta, que o Cebolinha acerta um belo chute. Beleza, muita gente botando a culpa no Léo Jardim, não vou colocar. Mas o segundo gol, depois desandou tudo. O segundo gol é ridículo. O segundo gol foi o que mais me enfureceu, porque demonstra como foi patética, assim, vergonhosa a atuação do Vasco da Gama. No escanteio, ninguém marca o Cebolinha, ele cruza sozinho. Sabe, Lucas Piton marcando de olho, Paia deixa o cara passar. Que é isso? Que vergonha. Aí o Pedro, pelo amor de Deus, é o centroavante do Flamengo que todo mundo tem que estar olhando, aquela porra fica no meio sozinha. Sozinho lá pra marcar de peito, acho que nem foi de cabeça. Que jogada patética essa da defesa do Vasco. E o outro escanteio com o Davi Luiz, que o cara tá na reserva da reserva. O cara pega sozinho, igual o Dames, sozinho. Então aqui, o primeiro tempo, pra mim, já resume. E é óbvio, tava na cara de todo vascaíno que a gente ia receber uma goleada. Só ia esperar que eles pelo menos tivessem a decência de jogar. E depois, a expulsão do João Vitor. Que passo foi aquele do Léo? A culpa foi do Léo. Ele tava se carregando de mais um jogo grande, onde o nosso Léo Pelé, nosso zagueiro absoluto, ele fica medroso, ele não tem psicológico mais para jogar no Vasco da Gama. Tal como o Michael também não tem psicológico mais jogar no Vasco da Gama. Tal como o Lucas Piton também desaparece, tal como o Pumita, é o Pumita que a gente sabe, tal como o Galdames tem que ser bicado de Vasco da Gama. Isso para começar por esses jogadores. Muita gente também tá falando do Paier, mas, cara, marcar o Vasco da Gama é o seguinte, bota 2 cabeças lá marcando o Paier, acabou o time. Então, o que eu quero falar com você é o seguinte, a gente tem que se reestruturar. E é isso que eu queria falar aqui, para não me delongar demais nesse vídeo, porque eu não tenho o que comentar depois realmente por uma derrota vexaminosa como essa, com a força patética que foi. E depois, no segundo tempo, a gente não consegue fazer nada. Com 10 minutos de segundo tempo, já estava mais um gol para o Flamengo e 3, 4 chutes lá, com boas defesas do Léo Jardim. A gente precisa saber, olha, poderia ter chegado a 7, a 8, a 10, porque foi, talvez tenha sido a apresentação mais vergonhosa, assim, mais ridícula de uma equipe de futebol que eu já tenha visto. Eu não lembro de uma outra, assim, a não ser, nem nos 7-1 do Brasil contra a Alemanha, que foi aquele rompante lá de 4 gols em 5 minutos, tudo mais. Foi tão ridículo assim. É tão patético. Então, né? E eu posso te falar, você acha que foi uma grande atuação do Flamengo? Não, vamos falar. Tu acha que foi uma grande atuação do Arrascaeta? Do Cebolinha? Do Pedro?
do Gabigol, do Bruno Henrique que entraram. Nada, jogaram livre. Não foi nem uma grande atuação do jogo. Foi uma grande atuação da zaga do Flamengo com Davi Luiz? Porra, tá de sacanagem. Os caras não jogaram nada. Quem não jogou foi o Vasco da Gama. Os caras jogaram ali o básico. Entendeu? E poderiam ter feito mais. Um mínimo de estrutura, tal como o Criciúma fez 4 no Vasco da Gama, o Flamengo fez 6. Se pegasse outro time, poderia ter feito 8. Como eles se descontrolam dentro de um campo, tava vendo na cara que eles estavam rezando para acabar o jogo. O Léo Jardim tava fazendo cera com 5-1 para ver se acabava o jogo. Ridículo. O que eu quero deixar claro aqui, a minha mensagem de hoje, obviamente, é por isso que eu estou fazendo, é o marco, é meia-noite. A gente tem que botar esse marco. Mudanças urgem no Vasco da Gama. A gente tem que refundar o clube. Acabou. Hoje tem que ser o último dia da vergonha. Senão as vergonhas vão continuar passando de dia a dia. Senão o próximo jogo vai ser mais vergonhoso. Outro vai... E a gente fica lavando as mãos achando que vai ter alguma solução. A bola tá com a porra do Pedrinho. Vocês entraram com uma liminar. Vocês entraram com uma liminar para ganhar uma eleição. Foda-se. A bola tá contigo. Agora tu não quer ser gestor? Agora tu vai ser gestor de uma SAF. Agora tu tem que sentar o culhão lá, com essa tua calça apertada, Pedrinho, pra botar lá os 5 cabeças lá no Conselho Administrativo. Demitir Lúcio Barbosa. Demitir Lúcio Barbosa. Porque não tem mais como o CEO de um clube de futebol ser como o Lúcio Barbosa. Porque, olha só, Lúcio Barbosa, que é o presidente do Vasco da Gama SAF, ele coleciona atos de ruindade, atos de ingerência. Demitiu o Paulo Brax depois de uma entrevista coletiva, onde permite que o diretor fique falando do futuro. Contrata o tubarão do mercado sem ver qual é o perfil dele, sem saber qual era o negócio dele. Demite do nada o tubarão do mercado, que deve estar rendendo aí rescisão, milhões de rescisão. Fica sem diretor comercial para você montar qual é o planejamento comercial de marketing do Vasco da Gama SAF aí para esse ano. Se é culpa dessas 7, foda-se. Lúcio Barbosa, você não tem mais condições também de ser CEO do Vasco da Gama. Tem que ser demitido amanhã. Hoje não, porque não vai cometer o teu erro de que foi quando demitiu o Ramon Dias, que vai gerar indenizações por Ramon Dias, que no vestiário demite no Twitter. Olha como é errado. Ou seja, o Vasco da Gama está céfalo. O Vasco da Gama não é mais nada. O Vasco da Gama hoje ruiu. O Vasco da Gama desmoronou. E Vascaíno, se você não entender isso, finalmente, se você não brigar por coisas melhores no Vasco da Gama, não se iludir de achar que vai vir um fundo de árabe para comprar a porra do Vasco e sem cobrar de quem está lá, porque lutaram para estar lá, senhor Pedrinho agora, não adianta ficar aparecendo em vestiário com o Felipe e achando que vai melhorar. Isso é futebol. Isso tem que ter gestão, tem que ter botar gente que entende lá. E eu estou falando Pedrinho, mas estou falando para todos os outros, aqueles agentes, filhas da puta política do Vasco da Gama, que não fazem porra nenhuma, a não ser fuder o Vasco da Gama. Porque é tudo milionário, falando que é tudo bem sucedido nas suas carreiras, mas estão acabando com a porra do Vasco da Gama. Ficam sentando naquela merda do Conselho Deliberativo sem fazerem porra nenhuma. A não ser vir em Twitter, para falar merda do Vasco da Gama. Então bota lá, é leve. Roberto Monteiro, Jorge Salgado, Júlio Branco, foda-se. A bola está com vocês têm que dar um jeito. Senão o Vasco desmorona. O Vasco chegou ao fundo do poço. É por isso que eu estou gravando esse meu vídeo aqui, lançando meia-noite, no dia 3 de julho de 2024. Que essa seja a data do renascimento do Vasco da Gama. Muito obrigado a todos. Faço convite para a nossa live às 3 horas da tarde de segunda-feira para a gente repercutir novamente essa derrota cachapante aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu espero já com mudanças urgentes dentro da sociedade anônima, que sequer pode ser mantida do jeito que está. Muito obrigado a todos, tchau e saudações vascaínas.